aqui é o que fala, é o pastor Juscelino Silva. Você que nos acompanha aí no canal já sabe quem eu sou, mas para vocês que ainda não me conhecem, né? Eu sou o pastor Juscelino Silva, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes disso, vá lá, se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, aperte o sininho para receber todas as notificações, receber novos vídeos. Temos muitos vídeos interessantes lá. A intenção do Verdade em Foco é exprimir a Bíblia da melhor maneira possível que você possa entender. A intenção do Verdade em Foco é pegar as escrituras e fazer uma leitura respeitando a gramática, a exegese, a hermenêutica, né, de todo o contexto bíblico, para que possamos tirar lição de vida, para que possamos entender o que é metafórico, o que é um literal, o que é uma alegoria, o que é uma metáfora, o que é um hipérboles. Essa é a intenção do Verdade em Foco, pois sabemos que a Bíblia ela tem essas vertentes que eu vos falei. E nós temos que estar cientes de saber onde é o literal, onde é só uma figura de linguagem, onde isso que está sendo tratado é só uma metáfora. No Novo Testamento nós temos até enigmas, né? Vários enigmas, no Antigo também temos enigmas também. Então a intenção do Verdade em Foco é essa, e tirar algumas dúvidas dentro dos pontos bíblicos. E hoje nós vamos fazer um vídeo voltado a Daniel, exatamente, aquele Daniel que todo mundo anuncia, que todos pregam, o Daniel da Cova dos Leões. Porque tem umas vertentes aí que se dividem de pensamento sobre que Daniel era eunuco. Há um grupo que acredita que Daniel era eunuco no palácio da Babilônia. Outro grupo diz que não. Então nós queremos ver essas duas linhas de pensamento para nós chegarmos a um denominador comum e você poder tirar suas próprias conclusões também. Estou hoje aqui usando essa Bíblia, eu gosto muito dessa versão, é a Bíblia de Estudo Reformada. Ela tem uns pontos interessantes, são uma de muitas outras que eu tenho várias outras, eu tenho um total hoje, né, umas 20 Bíblias, fora aqui eu presenteei algumas pessoas que estavam precisando, né, e hoje estamos usando essa daqui. Vamos abrir lá no profeta, no livro do profeta Daniel, e vamos fazer uma leitura. Daniel, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, e vamos ver essas vertentes, se ele era um eunuco ou não. Disse o rei, Daniel capítulo 1, versículo 3, disse o rei a Aspinais, chefes do eunuco, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, douto em ciências, versado no conhecimento, e que fosse competente para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, aqui está o livro do profeta Daniel, como todos o chamam, né? Profeta Daniel. E a história conta de um certo império, que é o Império da Babilônia, que deu sobre a cidade de Jerusalém e levou em cativo pessoas, e dentre essas pessoas levou pessoas de linhagem de nobres, e Daniel fazia parte dessa linhagem. E chegando lá, o rei precisava de jovens bonitos, de boa aparência, sem defeito físico, para poder estar com ele no palácio. E por fim houve uma eleição. Nessa eleição, esses 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, foi selecionado e foram versados dentro da cultura daquele palácio. E dentro desses impérios existia uma forma de vida, uma liturgia de vida, uma forma de ser, tinha um ponto, seus modos de viver politicamente, né? E dentro de um dos pontos, os reis tinham um harém, e nesse harém tinha que ter pessoas para cuidar, e geralmente pessoas que cuidavam do harém do rei, eles tinham que ser eunuco para que as mulheres não fossem violadas por essas pessoas. Então, essas pessoas que teriam de ser eunuco para cuidar do harém do rei, eles tinham que ser castrados. Então aí é onde muitos acreditam que Daniel era eunuco. Para ele ser eunuco, ele tinha que ser castrado. Então fica essa pergunta, Daniel era eunuco ou não?
Então, por que não melhor deixar nas escrituras dizer se ele era um eunuco ou não, se ele era castrado ou não? Para quem defende que Daniel ele era um eunuco, eles tomam por base o texto de Isaías, capítulo de número 39 e o versículo de número 7. Quer ver? Eu estarei lendo, que sempre é bom nós fazer a leitura, para você ver. Isaías 39, versículo 7 diz: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomará para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Aqui está uma profecia lançada do profeta Isaías para a embaixada da Babilônia. E ele diz que a Babilônia tomará os seus filhos e eles serão eunuco no palácio do rei. E daí acontece essa leva aí pelo rei da Babilônia, e as pessoas que defendem que Daniel era eunuco, ele pega esse texto como base para dizer que ele foi levado e ele passou a ser eunuco do rei. Mas se nós olharmos entre linhas, tem outro grupo que defende que Daniel não era eunuco. E o grupo que defende que Daniel não era eunuco, eles tomam por base o próprio texto de Daniel, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo de número 21, que eu estarei lendo para vocês. Verso 19 diz assim: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passava a assistir diante do rei. Verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Dário. Então, muitos especulam aqui, aqueles que acreditam que Daniel não era eunuco. E se olhar por entrelinha, esse ponto ele nos dá uma vazão melhor. Porque quando a pessoa era selecionada para ser eunuco, ele era castrado, ele estava a serviço da rainha. Ele estava a dispor da rainha e a serviço do harém, cuidando das mulheres, cuidando do harém, né? E a mulher não podia ser violada porque era a mulher do rei, ia ser as mulheres do rei. Ela estava ali para ser a mulher do grande imperador da sua época, do grande rei da sua época. Então, violar era algo muito sério e perigoso. E como possivelmente isso já tinha acontecido, por que eu digo possivelmente já tinha acontecido? Pelo próprio texto que diz que para poder estar no harém tinha que ser eunuco. Se o rei já tinha essa desconfiança, tinha que ser castrado, é porque possivelmente já tinha acontecido outros eventos catastróficos no sentido de alguém violar essas mulheres. Por isso a norma tinha que ser castrada. Mas Daniel era... O texto aqui dá para entender que não. Porém, nós temos que levar algumas considerações. Que não existe somente um Daniel na Bíblia. Não existe só o Daniel da cova dos leões. Existe outro Daniel. Se nós olharmos aqui no livro de Esdra capítulo de número 8, versículo de número 2, deixa eu ver se eu acho aqui, para nós fazer essa leitura, que sempre é bom estarmos fazendo essa leitura para que você possa ter facilidade de lidar com os textos bíblicos, né? Então, se a gente fala, a gente prova, porque eu sei que a gente faz vídeo e é para várias classes de pessoas. Tem uma facilidade com a escritura, outros não têm. E nós que fazemos vídeo precisamos nos ater a isso também e a entender que existe classe de pessoas. Então, Esdra, capítulo de número 8, verso 2, diz assim: dos filhos de Finéia, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi. Então, aqui está outro Daniel. Então, quando se deu sobre a cidade de Judá, não só existia só esse Daniel, que caiu na cova dos leões, com o nome Daniel.
Assim como também na época de Cristo, quando deu o nome de Jesus, Jesus não era a única pessoa com esse nome Jesus, era um nome comum, era um nome popular, como eu, como você. Não somos, no caso, meu nome é Juscelino. Eu lembro quando eu fiz a primeira vez um Facebook, que eu coloquei meu nome, apareceu mais de 2.000 Juscelino somente nos Estados Unidos. Então, pense aí se for procurar globalmente. Então, Daniel aqui, possa ser que teve alguém, para quem conjectura que Daniel era eunuco, possa ser que houve outro Daniel que trabalhasse pelo harém e era eunuco. Mas dentro desse texto, não dá para entender que Daniel era eunuco. Por quê? Porque repetindo a leitura desse texto, do capítulo 1 e o versículo de número 19, olha só o que o texto diz. Então o rei falou com ele, e entre todos não foram achados outro como quem? Daniel, Ananias, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Então o próprio texto deixa, ele fala, ele deixa a sua fala bem clara, que esses 4 jovens, eles foram selecionados, o rei o testou, fazendo perguntas, e 10 vezes mais, ele foi melhor do que o outro. E quando o rei viu que eram as pessoas certas, tomou para si, e eles ficaram a serviço do rei, não a serviço da rainha. Tipo lá no livro de Neemias, quando Neemias também vai em cativo, o rei toma para si, ele passa a ser o copeiro do rei, não o copeiro da rainha. Então, se nós olharmos a própria Bíblia, ela se explica e as aparentes contradições, ela se desfaz. As aparentes contradições, ela se dispersa por si só. Então, para o segundo grupo que acredita que Daniel não era eunuco, é mais favorável acreditar neste ponto do que acreditar no ponto de que Daniel era eunuco, só baseado em Isaías capítulo 39 e o versículo de número 7. Aí fica-se uma pergunta, eu quero que o meu internauta também participe, comente, dê seus pontos de vista. Você acha que ele era eunuco ou não? Por quê? Porque o Verdade em Foco não é a palmatória do mundo e nós, do Verdade em Foco, não somos o detentor da verdade. Nós somos um apologeta, nós somos um expositor, nós somos um pensador e temos também nossas vertentes. E você acha que ele era eunuco, Daniel, ou não? O que dá para entender que ele não era eunuco, ele não era castrado. Mas fica aí essa parte para você. Lembrando que todos os textos bíblicos têm que ser olhados, a intenção do escritor, a linguagem que foi escrito. O livro de Daniel mesmo é um dos livros bem pertinentes. Por quê? É um livro que foi escrito em 2 linguagens. Como? Ele foi escrito em aramaico e foi escrito em hebraico. Isso está lá em Daniel capítulo 2, versículo de número 4. Eu posso até estar lendo para vocês aqui, como sempre faço, para facilitar. Daniel 2, verso 4 diz: os caldeus disseram ao rei em aramaico. Entendeu? Então era uma língua usada ali, na época era o aramaico, e também foi escrito em hebraico. Então nós temos que entender que muitas palavras aqui em hebraico, o significado é outro, ou tem palavra, tem duplo sentido, ele tem ambiguidade, ela tem 2 vertentes, entendeu? Tipo o livro de Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo 12 a seguir, quando vai falar sobre o querubim ungido, que estava no jardim do Érito, era a estrela da manhã e tal. Abre-se várias vertentes dizendo que ali era Satanás, quando ele caiu do céu e tal, etc e tal. Mas também há outras vertentes que não era Satanás. Porque se for olhar todo o conteúdo hebraico, a intenção, as formas, o significado de cada frase, então sempre tem isso. A pura teologia, ela é uma teologia de mão dupla. Ela vai e ela vem, ela mostra o lado negativo e ela mostra o lado positivo. Essa teologia só de mão única, ela tem por direito de dizer que só isso é a verdade e acabou. Por quê? Não tem outro ponto, não aceita outro ponto, não. A teologia tem que ser uma teologia de mão dupla, porque a palavra ela contém ambiguidade.
entendeu? E dá direito de você pensar assim e o outro pensar de outra forma. Então, o livro do Daniel deixa ciente que Daniel possivelmente não era eunuco. Você diz o quê? E você pode perguntar, e o Senhor diz o quê? Eu fico com esse texto aqui de Daniel, capítulo 1, versículos 19 e 20. O Daniel estava a serviço do rei. Ele não estava a serviço da rainha. Então ele não precisava ser castrado para poder estar a serviço do rei, pois ele não cuidava do harém. Ele cuidava, era do palácio, tanto que depois ele passou a ser um governador. Ele passou a ter um poder político, ele governava ali junto com o rei. Ele criava formas e meios do rei viver melhor, de conseguir ter uma finança melhor. Ele colocava o reino na balança, deixava no equilíbrio. Tanto que surgiu invejas contra Daniel, porque o rei colocou em cargo como chefe dos magos, de tão inteligente que Daniel é. Daniel, por seus amigos, ele era versado em várias línguas, como o próprio texto diz. Então surgiu invejas, Daniel estava a dispor do rei. Daniel viajou província, tanto é que por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na cova, porque que alguém forjou na cova, na fornalha de fogo, a cova foi Daniel, perdão. Então por quê? Porque o cenário político, né, como hoje nós vivemos, todo cenário tem uma politicagem. E a Bíblia mostra o lado político. E Daniel fazia uma política decente com ordem, juntamente com seus colegas. E pessoas tentou atrapalhar. E por isso que no final, quando o rei foi até aquela cidade e levantou uma estátua, mostrando o seu poder, mostrando que o rei estava ali através daquela imagem, que ele era o dono daquela cidade, que ele estava no controle. E, politicamente falando, mostraram uma baixa renda, o cofre do rei naquela cidade, que era administrada por Sadraque, Mesaque e Abednego, não estava muito bem. Então, pessoas por trás tentando, né, atrapalhar, por fim, pararam ali na sarça ardente. Mas Deus estava com eles, saíram de lá mais exaltado, mais honrado, e, por fim, os seus inimigos se dissiparam. Então, fica para você, fica essa pergunta: o que você acha? Ele era eunuco? O texto não diz que ele era eunuco. Mas Isaías 39, verso 7 diz: não podemos ficar só com um texto isolado. Temos que ver textos e contexto. Ok? Se você olhar no livro de Jeremias, capítulo 35, versículo número 1, a primeira leitura fora do contexto diz que Deus mandou o povo de Recabe beber vinho. Mandou aquela nação beber vinho. Para quem é um alcoólatra, para quem veio do mundo do álcool e hoje está na igreja e tem uma meia quedinha, isso é um texto básico para ele dizer: não, Deus mandou beber. Mas se você olhar lá nos versículos 11 em diante de Jeremias 35, você vai ver o que é o contexto. Se você olhar no Ezequiel capítulo 37, você vai ver sobre o vale de ossos secos. Você vai pensar literalmente que era um cemitério de ossos secos. Quando você vai lá no Ezequiel 37, versículo 11 a seguir, você vai ver que é uma metáfora. Deus está falando da nação de Israel, de como ela está morta e como ela vai se levantar. Então, temos que saber entender os textos bíblicos para nós não criarmos heresia. E não dizer: não, mas foi a Bíblia quem falou. Peraí, mas nem tudo que a Bíblia falou é daquele jeito. Por exemplo, em João 9, versículo 31, quando aqueles fariseus dizem que Deus não ouve a pecador. E aí? Se Deus não ouve a pecador, então o que será de mim? O que será de você? Porque somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Nós herdamos em Adão. Nós só se arrependemos e não praticamos, mas temos esses genes na gente. Não tem para onde correr. Então, temos que entender muito bem. Ok? Então, não foi Deus quem disse que não houve a pecador. Tem 3 pessoas ali. Ali tem o rapaz que era cego, ali tem os saduceus e tem os fariseus. Foram eles que falaram que Deus não ouve pecador, não foi Deus. Até o diabo ele pega um texto bíblico quando aquele texto lhe convém. Se você olhar como Satanás falou com Jesus em Mateus 4 sobre as tentações, pula aqui daqui abaixo, que está escrito que o Senhor dá ordem a unja a teu respeito. Ele usou o quê? Salmo 91, versículo 11, que o Senhor dará ordem a teu respeito. Então, até o maligno usa a Bíblia quando lhe convém, quando aquele texto vai favorecer
a malícia que ele está no seu coração. Então, temos que entender muito bem isso, ok? Então, fica aí. Esse é o Verdade em Foco. E Deus te abençoe. Não esqueça, dê o seu like, aperte lá o sininho para receber notificação. E pode comentar também o que você acha, ok? Verdade em Foco respeita o seu ponto de vista. Deus abençoe.